Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo dia de live da imersão Profissão Terapeuta. Hoje, dia 20 de maio de 2025, estamos estreando aqui agora às 20 horas e 20 minutos pelo YouTube. Talvez você esteja vendo essa live também pelo TikTok ou pelo Instagram. E hoje nós vamos falar sobre como sair do zero e se tornar um terapeuta, uma terapeuta de alto valor. E quais são os 3 maiores erros que impedem os terapeutas de prosperar? Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto, só fazendo aqui uma recapitulação do que nós vimos na aula de ontem, quando nós falamos do segredo que ninguém te conta sobre viver de terapias. Muito bem-vinda, Erci Ribeiro. Carlos Eduardo, bem-vindo. Glaucia Rodrigues, sejam bem-vindos, pessoal. Nós falamos também sobre como eliminar crenças limitantes. Chega de mentiras e promessas vazias que muitos institutos têm feito por aí, cobrando mentorias e cursos caríssimos de terapeutas e pessoas que trabalham aí como treinadores, pessoas que estão tentando galgar uma posição no mercado do autoconhecimento, e muitas vezes os institutos oferecem cursos gratuitos, treinamentos gratuitos para depois vender mentorias de alto valor. Então tome cuidado com isso. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula de ontem. E amanhã, dia 21 de maio, às 21 horas e 21 minutos, eu farei uma aula secreta no Google Meet. Para você participar, basta você entrar no grupo que está aqui na descrição desse vídeo. Tem um grupo de WhatsApp lá. Então você entra para o grupo e lá no grupo a gente vai divulgar aí o link da aula secreta. Na aula secreta a gente vai falar sobre os bastidores da terapia de alto valor. Como conduzir uma sessão de terapia do início ao fim. Eu vou trazer também depoimentos reais, vou não apenas mostrar, como também vou comentar sobre esses depoimentos reais de atendimentos que eu mesmo fiz. E são lindos, gente, cada depoimento mais lindo que o outro. Então vai ser uma live, uma reunião numa sala fechada comigo. E nessa sala, nessa apresentação, você vai poder me perguntar o que você quiser. Sabe aquela pergunta que a gente às vezes não faz em público, mas você tem vontade de perguntar? Pois é, nessa quarta-feira, dia 21 de maio, você que gostaria de se tornar um terapeuta, você que gostaria de ganhar dinheiro, ser bem remunerado, bem remunerada, ajudando pessoas a superarem seus transtornos emocionais, esteja comigo dia 21 de maio, às 21 horas e 21 minutos, pelo Google Meet. Nós falamos também sobre os 3 segredos para viver de terapias, como lucrar ajudando pessoas a se cuidarem emocionalmente. O segredo número 2, que tem a ver com institutos e pessoas e mentores e treinadores que muitas vezes, para vender cursos, acabam se utilizando de depoimentos falsos para poder angariar novos clientes, para te vender um curso, te vender uma mentoria. Coisa que eu particularmente não faço. Prefiro começar algo sem resultado no início e manter a minha essência, a minha verdade, do que fazer isso. E o segredo número 3, a mentira número 1, que os institutos te contam por aí. Pessoal, quem estiver assistindo pelo YouTube, se quiser digitar aqui a cidade de onde você está falando, o que você faz, quem você é, aproveita para fazer network, divulgue o seu trabalho. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de simplesmente vender o nosso peixe, de dizer quem nós somos. Então, aproveite as oportunidades para poder fazer isso. Então, eu deixo esse espaço aberto, digita aí
Quem tiver aqui também no Instagram, se quiser digitar aqui a cidade que tá falando, o que você faz, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, gente, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Ednardo Passos, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 42 anos, sou pai do Kevin, da Ayla e do Ian, terapeuta e mentor. Atualmente eu trabalho com as terapias, sendo elas terapia de renascimento, a hipnoterapia e também a PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou bacharel em Gestão de Serviços de Saúde pelo UFMG, sou especialista em Rebirthing Breathwork, que é o nome original da terapia de renascimento lá nos Estados Unidos, assim que ela é conhecida, tá? Ela é uma técnica de respiração capaz de acessar conteúdos da mente subconsciente e com isso a gente pode fazer terapia, uma terapia muito linda. Eu possuo formação Master em Hipnose Clínica pelos principais institutos de hipnoterapia do Brasil, sendo a minha primeira formação presencial. Eu fiz lá em Brasília, no Instituto Inner 360, não sei quem aqui conhece o Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, que ano passado esteve lá no programa do Danilo Gentili, então eu tive a honra de ser aluno do Eduardo Rocha. É um cara lá de Brasília que tem um penteado igualzinho ao meu, se é que vocês me entendem. Depois eu fiz uma formação presencial aqui também com o Thiago Porto, do Instituto Versace, que é sem dúvida um dos maiores nomes da hipnoterapia no Brasil. E posteriormente eu fiz a formação Master em Hipnose Clínica do Lucas Naves, com reconhecimento internacional. Então essas são as nossas principais formações terapêuticas e além disso eu tenho mais de 20 anos de experiência praticando a PNL, a Programação Neurolinguística, que é uma formação, que é uma técnica que eu utilizei na minha vida pessoal para ser aprovado em mais de 10 concursos públicos ao longo da minha vida. E não é qualquer concurso. Eu comecei trabalhando na Prefeitura Municipal de Contagem, depois trabalhei no IBGE, depois Correios e fui passando em concursos até ser aprovado em 2 tribunais de justiça e 3 agências reguladoras, sendo que desses cargos eu assumi os que me pagavam melhores salários. Então, esses concursos que eu passei, por exemplo, nas agências reguladoras e também nos tribunais de justiça, eram concursos que pagavam uma renda acima de 10 mil reais para nível médio, o que na realidade do Brasil é algo muito bom. Em maio de 2023 eu pedi exoneração para poder me dedicar a esse mundo do autoconhecimento, para me dedicar às terapias. Trabalhei de 2023 até 2025 como motorista de aplicativo e agora estou aqui galgando meu espaço neste mundo do autoconhecimento. Tá? Em 2024 eu lancei meu livro, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu livro. Além de ser bacharel em Gestão de Serviços de Saúde pelo UFMG, eu também tenho uma formação como técnico em Informática Industrial pelo Cefet, uma formação que vem lá de 2001 e 2002, que é uma formação que agregou muito aí na minha vida também e me ajudou a passar em concursos públicos. E para quem está vendo pelo YouTube, aqui na tela vai estar aqui um resumo das minhas principais formações terapêuticas. Vocês vão ver que a terapia de renascimento que eu fiz em 2022, que é o CFR, o Curso de Formação em Renascimento, que eu fiz lá pelo IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, eu deixei aqui em destaque porque é uma formação que eu tenho muito carinho por ela. Foi a formação que salvou minha vida quando eu estava passando por um período de angústia profunda depois de uma separação, e nessa separação eu fui afastado dos meus filhos. Então é uma formação que eu tenho muito carinho por ela, por isso que ela está em destaque aqui. Ela é uma terapia capaz de fazer uma pessoa se reconectar com sua essência, de alcançar um estado de relaxamento profundo, uma incrível sensação de bem-estar. E o principal relato que a gente recebe aqui de pessoas que passam pela técnica do renascimento é justamente essa conexão consigo mesmo, consigo mesma. Muitas vezes, no nosso dia a dia, são tantas coisas, são tantas tarefas, tantas atividades, tantos afazeres, que a gente acaba se perdendo, se desconectando da nossa essência. Então a terapia de renascimento ela nos proporciona isso.
Porém, em termos de resultados financeiros, não foi a terapia de renascimento aquela que me gerou mais resultado. A principal delas, ou as principais, foram a PNL, a Programação Neurolinguística, por meio da qual eu fui aprovado em mais de 10 concursos públicos, e a segunda foi a hipnoterapia, por meio da qual a gente consegue fazer dinheiro rápido, ajudando pessoas e atendendo inclusive de forma online, ou seja, você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo, ok? Então, isso faz parte da proposta que a gente vai trazer aqui, mas eu não vou adentrar aqui nas minhas formações terapêuticas. Quem quiser depois dar uma pausa aqui para poder assistir com calma, você pode ver aqui as formações que eu tenho. Aqui também tem um resumo, gente, das minhas principais aprovações em concursos públicos. Então, mais abaixo aqui, para quem está no YouTube, você está vendo a tela, tem a minha experiência profissional daqueles concursos que eu efetivamente fui nomeado, tomei posse e exerci o cargo público. Ao todo eu tenho mais de 20 anos de carreira no serviço público, e mais acima ali estão os concursos que eu fui aprovado, que são concursos top, muito top, que pagavam excelentes salários, salários acima de 10 mil reais por mês para pessoas que têm nível médio, que é excelente. Porém, eu fui nomeado, mas não tomei posse. Por quê? Porque eu já estava empossado e havia entrado em exercício em outro cargo, ganhando muito bem, obrigado. Então não havia necessidade. No momento que eu fui nomeado, não fazia sentido deixar o cargo que eu estava para poder assumir. Então, essas são as minhas principais formações. Agora, gente, eu costumo dizer que o diploma ele é um pedaço de papel. E papel aceita tudo. E não é um diploma, não é um pedaço de papel que vai fazer você, como terapeuta, ter resultados expressivos no seu trabalho, no seu negócio. O que vai fazer você efetivamente gerar resultado é o quanto de valor você consegue gerar na vida das pessoas. É o quanto você consegue tirar aquela pessoa da dor e virar uma chavinha na cabeça dela e colocar aquela pessoa com rumo na vida. É você devolver a dignidade daquela pessoa, mostrar para ela que uma vida com propósito é uma vida mais feliz. E além desse resultado que você consegue gerar como terapeuta, no ano passado eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o Como Superar o Luto com Hipnose. É um livro que está disponível na Amazon e também pelo meu site, que é o ednardopassos.com/superando luto. Lá você encontra mais informações sobre como adquirir o meu livro. E aí, não apenas publiquei o livro, como também já estou em fase de publicação do segundo livro, que é um livro que eu sempre quis lançar, uma metáfora, uma fábula. E nessa fábula a gente fala sobre determinação e força de vontade. É um livro também que ficou muito lindo. E por que eu estou mostrando esses resultados aqui? Porque é nisso que eu acredito, em geração de valor através de resultados reais, e não de blá blá blá, e não de promessas vazias, como muitos mentores, como muitos institutos têm feito por aí. Então, fica aqui essa minha observação. Por quê? Porque é nisso que eu acredito. Hoje, além de ter lançado o meu livro e estar em fase de publicação do segundo livro, eu já lancei também uma mentoria na qual eu consigo ajudar uma pessoa a publicar, a escrever e publicar o seu próprio livro. Então a gente tem aí hoje o livro da Daisy Maia, que é O Poder das Emoções, como ensinar inteligência emocional para crianças de um jeito simples. Olha que lindo, gente, um livro sobre inteligência emocional para crianças. Então, para quem está no YouTube vendo aqui as fotos dos livros, né, um que eu já lancei, um que vai ser lançado e da minha mentorada, é nisso que eu acredito. É sentar na cadeira e fazer o que precisa ser feito. Deixa eu falar para vocês sobre esse depoimento que está aqui na tela. Um depoimento de uma pessoa que foi um caso famoso, que foi para a mídia, tá? Um caso de uma mulher que perdeu sua filha assassinada. Ela trabalhava num salão de beleza na região do Barreiro e 2 homens armados entraram nesse salão. Era um salão de unha de gel. Esse caso ocorreu há mais ou menos 2 anos atrás.
Se eu não me engano, foi setembro de 2023. Depois desse assassinato, que foi mais ou menos setembro de 2023, eu fiz o atendimento dela em janeiro de 2024. Então, mais ou menos ali 4 meses depois do assassinato. E aí, gente, depois que eu fiz o atendimento dela, fizemos uma sessão de superação de luto com técnicas de hipnoterapia. E ela gostou tanto que ela me indicou para a irmã dela. A irmã dela, que era obviamente tia da filha dela e também madrinha. E, gente, foi linda a sessão das duas. Por ser um caso de grande repercussão, eu não posso aqui citar nomes, tá? Mas foi um caso real e quem está vendo pelo YouTube está acompanhando aqui um print da mensagem que eu troquei com ela aqui. Um dia depois que eu atendi a irmã dela. E ela disse para mim: "Oi Ed, bom dia, ela está bem, gostou muito da sessão e ela quer dar continuidade." Ou seja, além de tratarmos o luto, ela identificou que tinha ainda outras questões a serem tratadas. Então, ela sentiu o desejo ali de dar continuidade no tratamento, tá bom? Aqui um outro depoimento também, onde a pessoa disse o seguinte: "Tive um diálogo aberto, emocionante com o abusador. Veio tão de dentro de mim, me libertou." E eu respondi assim: "Sim, isso é o que mais funciona. Tava e está tudo aí dentro. Espero ter contribuído com pelo menos 1% na sua jornada." Quando eu falo sobre humildade, é isso. Muitas vezes a gente promete a transformação e a pessoa talvez pode não ter aquela transformação que ela esperava. Então, se você promete 1% de melhora e a pessoa melhora 10, 20, 30, 50, 100, 1000%, você superou a expectativa. Então, cuidado com a promessa que você faz. Na terapia, muitas vezes, só da gente acolher a pessoa, a gente já fez metade da terapia e a pessoa vai se sentir acolhida. E ela vai te remunerar bem por aquilo. Mas ela só vai fazer isso se você tiver o seu posicionamento. Eu não sei se já aconteceu com você de você ser atendido ou atendida por um médico ou uma médica e esse profissional nem olhar na sua cara. De acordo com o CFM, Conselho Federal de Medicina, os médicos têm a obrigação de permanecer no mínimo 20 minutos com o paciente em cada consulta. Ele tem que dar o mínimo de atenção ali. E muitas vezes nem isso acontece. Então nós, como terapeutas, quando a gente tem conhecimento disso e você faz diferente na sua sessão de terapia, quando você dá atenção plena para o seu cliente, você está agregando valor, você está se sobressaindo em relação à maioria do mercado. Você, como terapeuta, está fazendo muito mais do que o médico faria. Olha que poderoso isso. E isso faz com que você tenha consciência e segurança para você cobrar mais caro pelas suas sessões. E ser um terapeuta, uma terapeuta mais bem remunerada. Então, esse relato que a cliente trouxe aqui, de ter esse diálogo com o abusador, isso é muito interessante. Por quê? Porque eu simplesmente conduzi ela a um momento passado da vida dela, onde ela havia sofrido um abuso, e ela pôde ali descarregar toda a raiva dela naquele agressor, naquele abusador. E na terapia com hipnose, gente, isso é bem possível. Inclusive, para quem estiver lá no grupo do Profissão Terapeuta, no grupo de networking para terapeutas, que está aqui no story do meu Instagram, está liberado lá o acesso, só você clicar e entrar para o grupo. Eu vou liberar um vídeo lá onde eu mostro como fazer uma sessão de terapia universal do perdão. Como é que você faz para extrair a raiva de uma pessoa? Eu mostro passo a passo. Você que quer se tornar terapeuta, quer aprender isso, como é que você tira a raiva de dentro de uma pessoa, está lá gravado, passo a passo, como é que você faz. E com a prática, gravada, que eu fiz ao vivo com a pessoa. Então, são esses depoimentos que nos fazem seguir adiante. Na live de amanhã, dia 21 de maio, às 21 horas e 21 minutos, na sala secreta, que também eu vou liberar o link só para quem estiver dentro do grupo, eu vou trazer mais depoimentos mais impactantes ainda,
do que esses aqui. Então a gente vai falar agora dos 3 maiores erros que impedem a maioria dos terapeutas de prosperar. E o primeiro erro que a gente percebe é a falta de posicionamento e clareza do nicho que você vai atuar. Muitas vezes a pessoa que começa a atender nesse mercado de terapias, ela tem tanta insegurança que ela quer agradar todo mundo, ela quer atender todo mundo, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e acaba não fazendo nada, acaba não escolhendo o nicho que ela quer atuar. Então, eu vou te dar um exemplo sobre a importância de você se posicionar, a importância do posicionamento. Quando eu estava trabalhando de motorista de aplicativo, final de 2024 isso, eu fiz uma corrida, gente, do aeroporto de Confins, aqui próximo a Belo Horizonte, para Nova Lima, lá no Alphaville. Era um médico cirurgião que havia pegado uma corrida comigo e eu já tinha meu livro publicado, que eu, aliás, vou até mostrar ele aqui novamente para quem não conhece meu livro. É o Como Superar o Luto com Hipnose, tá? Então tá aqui a foto do meu livro, para quem não conhece. E eu tinha o livro, eu levava um exemplar do meu livro em todas as viagens, sempre surgia vendas, né? Sempre que dava oportunidade, a gente começou a conversar. Então eu falei para ele que eu tinha lançado um livro. E ele disse para mim, nossa, que interessante, um livro sobre luto. E ele disse assim para mim, faz 5 anos que eu perdi o meu irmão assassinado. E ele foi assassinado bem na minha frente. Olha isso, gente. Eles eram envolvidos com política e uma situação lá que ocorreu, onde eles buscavam, de um certo modo, uma vingança. O irmão acabou sendo assassinado por engano, por um próprio integrante lá da turma deles. Ele levou alguns tiros e veio a falecer nos braços desse médico que pegou a corrida de aplicativo comigo. E ele falou, eu quero comprar o seu livro. E ele comprou o livro. E fomos conversando a viagem toda. Resumindo, 2 meses depois, esse médico me manda uma mensagem querendo marcar uma sessão de terapia de renascimento. Então perceba que naquele momento em que esse médico comprou o meu livro, eu não era apenas um motorista de aplicativo. Eu era um motorista de aplicativo que me posicionava como terapeuta. E não era qualquer terapeuta. Era um terapeuta que havia escrito o seu próprio livro. Um terapeuta, um empreendedor. Eu estava posicionado como autor do livro Como Superar o Luto com Hipnose. Imagina se eu não tivesse aquele livro, se talvez eu fosse ali só um motorista e através daquela conversa eu deixasse um cartão de visita. Será que isso teria me gerado esse mesmo resultado? Será que se eu não tivesse o livro eu conseguiria despertar naquele médico, naquele doutor, naquele cirurgião o interesse ou a curiosidade de ao menos me procurar depois para fazer uma terapia comigo? Então olha a importância de você, terapeuta, ou você que quer se posicionar como treinador, treinadora, palestrante, a importância de você escrever um livro. Ou se o livro não é sua praia, talvez você não tenha interesse em fazer um livro, talvez gravar um podcast. Só que aí você começa a perceber que a mesma trava que te impede de gravar um podcast é a mesma trava que te impede de escrever um livro. Hoje em dia, gente, com inteligência artificial, existem inteligências artificiais que escrevem um livro em 1 hora para você. O seu único trabalho depois é pegar o resultado dessa inteligência artificial e colocar suas histórias, organizar talvez os capítulos do jeito que você queira, ou de apagar aquilo que não condiz com a sua realidade. Você vai fazer uma revisão daquele material. Ou seja, mesmo quando você produz um livro com inteligência artificial, aquilo ainda assim vai te dar um trabalho. Mas perceba que tudo começa com uma decisão. Percebe? Se você não se posiciona, se você não
decide fazer o que precisa ser feito, você não vai ter resultado. E aí eu te digo que é o seu posicionamento que define o seu valor. Percebe? Então, gente, não faça isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O que eu vou mostrar aqui são os 3 maiores erros que os terapeutas cometem e que impedem esses terapeutas de prosperar. E o primeiro deles é exatamente a falta de posicionamento. A pessoa não tem clareza de como se posicionar e ela não se posiciona. E eu repito novamente, é o seu posicionamento que define o seu valor. Da mesma forma, eu posso falar da mentoria, meu primeiro livro físico. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo aqui agora uma foto minha ao lado do logotipo da minha mentoria, com o seguinte slogan: escreva e publique seu livro físico em até 90 dias e gere autoridade, sem depender de editoras. Eu já gastei algumas dezenas de milhares de reais com mentorias, imersões, treinamentos de alto impacto, treinamentos de alta performance. E eu digo do fundo do meu coração, olhando nos seus olhos, tanto quem está aqui no Instagram, como quem está aqui no TikTok, olhando nos seus olhos, quem está no YouTube também, olha bem nos meus olhos. De todas as mentorias que eu fiz até hoje, a que eu posso dizer que mais valeu a pena foi essa daqui. Por quê? Porque eu tenho um produto tangível nas minhas mãos. Olha, eu posso pegar, você publicar um livro, gente. Isso traz não só autoridade, isso não apenas melhora o seu posicionamento de mercado, como também te traz reconhecimento. Reconhecimento no nicho que você atua. Tem um conteúdo aqui dentro, olha, um conteúdo de atendimentos que eu já fiz, olha, são páginas e páginas, são 169 páginas de conteúdo, e isso me dá autoridade, isso me posiciona como terapeuta, um terapeuta de valor, não é qualquer terapeuta, e um terapeuta de valor ele pode cobrar mais caro por suas terapias. Percebe? Percebe por que eu estou vestido dessa forma? Estou dentro da minha própria casa, mas eu estou me valorizando, estou valorizando a minha imagem. Como será que as pessoas me enxergam? Como eu me posiciono ao me vestir assim, ao escrever um livro, ao gravar um podcast? E a pergunta que eu te faço é: o que te impede de fazer o mesmo? Eu tive que ser humilde ao reconhecer que eu precisava de ajuda para escrever meu livro, era o meu sonho. Quando eu tinha 17 anos de idade, meu pai me deu de presente um livro do Dr. Lai Ribeiro, um livro sobre PNL, Programação Neurolinguística, e esse livro mudou a minha vida. Eu acabei de falar aqui no início da apresentação que eu fui funcionário público por mais de 20 anos. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu engravidei minha namorada que tinha 15. Quando meu primeiro filho nasceu, eu não tinha nem completado 18 anos ainda. Meu filho nasceu no dia 27 de julho. Eu faço aniversário 21 de agosto. Quando meu filho nasceu, eu efetivamente tinha 17 anos. Eu fui pai aos 17 anos de idade. Desempregado, eu sei o que é você acordar 4 horas da manhã, pegar ônibus lotado, dormindo dentro do ônibus, enfrentar uma fila de emprego para chegar lá e não ter mais vaga. Na minha época não tinha internet, as vagas eram divulgadas em jornais. Você tinha que ler os classificados nos jornais e ir atrás de uma oportunidade. E aí, estando desempregado, foi quando meu pai me deu o livro, e aquele livro mudou a minha vida completamente. Um livro sobre PNL, Programação Neurolinguística. Eu que não gostava de ler, eu detestava ler. Quando falava que tinha que ler, você tem que ler o Dom Casmurro para você fazer o vestibular da UFMG. Vixe, estou fora. Eu enrolava, eu procrastinava. E aí, comecei a ler aquele livro de PNL do Lai Ribeiro, e aquele livro foi me envolvendo. Aquele livro me mostrou
como eu podia utilizar melhor a minha capacidade intelectual para obter melhores resultados. E esse livro fez toda a diferença na minha trajetória, na minha jornada, nos resultados que eu tive, principalmente em concursos públicos. Ao longo da minha vida, muitas pessoas me falavam assim: nossa, cara, você é muito inteligente, você já passou em mais de 10 concursos públicos. Como que você faz para passar em tantos concursos assim? Você é muito inteligente. E eu digo o seguinte: todos nós somos muito inteligentes. Se você fizer uma autópsia aqui agora, no meu cérebro, e comparar com o cérebro do Albert Einstein, se comparar os nossos cérebros aqui, o físico, a massa encefálica, o encéfalo, você vai ver que não há diferença nenhuma. A diferença está na nossa criação, na nossa mentalidade, nos estímulos que nós recebemos ao longo da vida. Se você, por exemplo, foi uma criança que foi corretamente estimulada, que recebeu afeto principalmente do seu pai e da sua mãe, das pessoas que criaram você, isso faz a diferença para o seu desenvolvimento psicológico e intelectual. E se você não teve, a PNL é uma ferramenta para você mudar isso. Você consegue fazer. Então, quando as pessoas me perguntam: cara, qual que é o pulo do gato para você ter passado nesse monte de concurso? Eu digo, para mim, foi a PNL, a programação neurolinguística. Ela me fez acreditar que eu era capaz. Ou seja, uma ferramenta intelectual que me fazia acreditar mais na minha própria capacidade de realização. Então isso fez toda a diferença. E aí depois disso eu passei a acreditar mais em livros, eu passei a desenvolver mais o hábito de leitura. E em certo momento da minha vida, não vou me lembrar quando surgiu esse desejo, mas eu comecei a querer contar a minha história no livro. Assim como o livro havia mudado minha vida, eu poderia também contar a minha história. E talvez a minha história pudesse inspirar outras pessoas. Até que quando chegou mais ou menos ali em 2024, eu já tinha feito a minha formação em terapia de renascimento, fiz 3 formações em hipnose, como eu contei aqui anteriormente. Estudei nos melhores institutos de hipnose do Brasil. E começou a vir o desejo de escrever um livro. O livro que eu escrevi primeiro foi um livro de concurso, só que eu escrevi, mas ainda não diagramei, não preparei ele para publicação. Porque no meio desse caminho eu estava fazendo faculdade na UFMG, estava trabalhando como motorista de aplicativo, extremamente cansado, e me surgiu um desejo, uma ideia de primeiro publicar um livro de hipnose. Eu falei: como eu estou trabalhando com hipnose, estou praticando hipnose, estou vivendo hipnose, estou transformando vidas com hipnose, ou com a hipnoterapia, que é o uso da hipnose para fins terapêuticos, eu vou escrever sobre hipnose. Eu vou pegar os resultados maravilhosos que eu estou tendo e vou colocar no livro. E escolhi escrever sobre luto. Não só pela minha história pessoal, que eu conto isso em outros episódios. Tem um podcast, aliás, que eu conto um pouquinho sobre isso. Não vou adentrar aqui nesse porquê agora, mas oportunamente a gente pode falar. Talvez amanhã na sala secreta eu possa falar melhor sobre isso. Quem está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aliás, quero dar um lembrete aqui, quem depois quiser fazer perguntas pode deixar aqui nos próprios comentários do YouTube, fiquem à vontade. Mas o fato é que você precisa se posicionar. Se você não se posiciona, nada acontece na sua vida, tá? Então, percebeu os exemplos que eu dei? Eu me posicionei quando eu escrevi o livro, eu me posicionei ao lançar a minha mentoria, e agora a minha mentorada vai lançar o primeiro livro dela, está lançando na data de hoje, dia 20 de maio de 2025. E isso é fantástico, é muito gratificante. Ver o meu nome lá nos agradecimentos do livro dela, e também ali na ficha catalográfica, na folha de rosto do livro, ver o meu nome lá como revisor, como capista. Eu tive a honra também de desenvolver a capa do livro dela, e ficou uma capa linda, linda. Então, é realmente um trabalho transformador, um trabalho que agrega valor na vida das pessoas,
que realiza sonhos. E essa mensagem do livro ainda vai ajudar muitos pais, muitos educadores e muitos professores. Então é isso, perceba em que área você precisa e merece se posicionar para você ser visto, ser vista como um terapeuta, como uma terapeuta de alto valor. O segundo erro que a maioria das pessoas cometem, a maioria dos terapeutas e das terapeutas cometem e as impedem de prosperar é o medo de cobrar. Esse medo de cobrar, na verdade, é uma insegurança que a pessoa tem. O valor que a pessoa cobra é diretamente proporcional à segurança que ela tem de conduzir uma terapia do início ao fim. Quando eu comecei a fazer os cursos de hipnoterapia, eu comecei a perceber que os institutos atraíam as pessoas para um curso gratuito ou um curso de valor baixíssimo. E dentro desse curso eles davam a teoria, geravam um encantamento na pessoa e quase ali ao final do dia faziam um pitch de vendas para uma mentoria de R$5.000 ou uma mentoria de 10 mil, mas só naquele dia você ia pagar só metade do valor, pagaria 5 mil. Ou seja, eu havia sido atraído por uma promessa de um curso. Esse curso não me ensinou tudo que eu precisava saber para começar a atuar. Eu precisaria complementar aquele curso com uma prática, com um estágio, com uma mentoria, ter um acompanhamento mais de perto. Somente após ter esse conhecimento é que eu ganharia segurança para poder atuar. E amanhã eu vou te apresentar uma oportunidade de você fazer a minha formação sem precisar ficar depois comprando mentoria. Por quê? Porque eu já vou te oferecer isso desde o início. Uma mentoria de implementação. Uma mentoria onde eu vou pegar na sua mão e fazer lado a lado com você. Percebe? No início, gente, como é que eu fazia para poder vencer esse medo de cobrar? Eu oferecia muitas vezes a minha avaliação. A sessão de avaliação é o mesmo que uma sessão estratégica, uma sessão de quebra-gelo, onde você vai conhecer a pessoa, vai fazer a anamnese dela, a pessoa vai te conhecer, você vai passar uma boa imagem para ela e ela vai decidir se ela quer fechar uma terapia com você ou não. E existem técnicas para você conduzir uma sessão de avaliação de terapia. Existem técnicas para você conduzir a pessoa a tomar a melhor decisão. E um terapeuta ou uma terapeuta que trabalha com ética e honestidade, ao perceber que ela não tem a técnica adequada para ajudar aquela pessoa, muitas vezes você vai ter que ter essa coragem, esse discernimento de mostrar um melhor caminho para a pessoa. Vou te dar um exemplo. Certa vez eu atendi uma mulher que ela estava com muita dificuldade durante a sessão de avaliação. Ela precisava de ajuda, ela havia sofrido um abuso, mas ela não se sentia à vontade com a minha presença. E ela foi muito sincera comigo, ela falou assim: Ednardo, você se incomodaria se eu continuasse a terapia com uma terapeuta mulher, porque eu não estou me sentindo à vontade com a sua presença. E gente, fiz questão de indicar para ela uma pessoa. Imagina, era um bloqueio que ela tinha. Por que razão eu iria insistir para ela continuar fazendo terapia comigo se ela me pediu para fazer a terapia com uma mulher? É claro que esse pedido era um indício de que algum homem anteriormente na vida dela havia causado mal para ela. Possivelmente um agressor, possivelmente um abusador. Mas coube a mim naquele momento respeitar a vontade dela e o pedido dela e encaminhei ela para fazer a terapia com uma mulher. Muitas vezes, gente, é o contrário. Às vezes a mulher, aquela mulher que passou por uma ausência de afeto paterno na infância, que sofreu, por exemplo, um abandono afetivo por parte do pai, muitas vezes ela vai buscar fazer terapia com um terapeuta homem, porque de alguma forma, mesmo que inconsciente, ela quer suprir essa carência. Então, ela vai buscar um terapeuta homem, tá tudo bem, tá tudo certo. Então você tem os dois lados da moeda. Assim como mulheres tiveram experiências ruins com homens,
e vão buscar fazer terapia com uma terapeuta mulher, você tem o outro lado da moeda, que é essa ausência de afeto paterno, que faz a mulher querer um contato mais próximo ali com a energia masculina, tá bom? Bom, então, falamos aí desse medo de cobrar. Atualmente, para vocês terem uma ideia, eu cobro R$750 pela minha sessão individual, mas no início eu cobrava 250. A minha avaliação, que hoje eu cobro 250, era o valor da minha sessão lá atrás. Hoje é só avaliação. Quando eu comecei, eu cobrava R$60 pela minha avaliação. Hoje eu cobro 250, quase 5 vezes mais. Percebe? Já houve época que eu cheguei a fazer avaliação gratuita da pessoa. Já fiz atendimento gratuito em troca de um depoimento em vídeo quando eu comecei. Mas aquela prática foi importante para eu ganhar segurança. Eu estava aprendendo. Muitas vezes você faz um curso, o seu mentor, o seu treinador, o seu professor fala assim, olha, não trabalhe de graça. E claro, a gente não tem que trabalhar de graça. Mas no início, se você sente tamanha insegurança e entende que é válido fazer aquilo para você ganhar segurança, para você praticar, eu indico que você faça desde que a pessoa te dê um depoimento em vídeo após a sessão. Então você não está fazendo de graça, ela vai te dar um depoimento e talvez a partir daquele depoimento vai te gerar novos clientes. Tá? Então essa é a minha opinião. Foi assim que eu fiz muitos atendimentos assim. Tá? Meus primeiros depoimentos eu consegui dessa forma. E o terceiro erro que a maioria dos terapeutas comete é a falta de estratégia, a falta de constância. Então, gente, ter uma estratégia, ter um método, ter uma metodologia é fundamental. É muito melhor do que você sair fazendo de qualquer jeito, tá? Então esse seria aí o terceiro erro, tá? Terapia tem valor e quando bem feita vale mais do que qualquer curso ou remédio. No Profissão Terapeuta, que é a mentoria que eu vou te apresentar amanhã, dentro da mentoria, os próprios alunos passarão pelo tratamento terapêutico, tá? Aliás, esse é um ponto fundamental que a gente trabalha. Qual que é o primeiro passo, gente, para você se tornar um terapeuta? Quem que é a primeira pessoa que você deve tratar, que você deve curar? É você mesmo, é você mesma. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas vezes a pessoa, ela começa a ter contato com esse mundo do autoconhecimento, com o mundo das terapias, e ela decide ser terapeuta. E aí ela não sabe por onde começar. E aí eu digo, comece por você. Qual foi a terapia que você fez que te causou uma transformação? E essa transformação te fez ter a convicção, te fez ter a certeza que é isso que você quer. Eu comecei com a PNL 20 anos atrás, que me deu base para passar em vários concursos. Depois me conectei com a terapia de renascimento, uma técnica linda que me salvou da angústia profunda após uma separação. Depois eu conheci a hipnoterapia e percebi que eu podia transformar vidas. Como está bem escrito ali atrás, eu tenho o poder de transformar vidas. Que é justamente o bordão lá do Instituto Versátil, do Thiago Porto. Muitos talvez aqui conheçam o Thiago Porto, que é um grande mestre, um grande professor de hipnoterapia. Eu aprendi com ele, um neurocientista. Aliás, eu fiz minha especialização em neurociências com ele. Fiz uma especialização em neuroterapia. Quais são os princípios da neurociência que estão por trás de um processo terapêutico? E aí eu vou te falar agora sobre os 10 mandamentos do terapeuta e da terapeuta de alto valor. E o primeiro mandamento diz o seguinte: amarás a verdade acima de tudo. O que isso significa? Que a cura começa com
a verdade, a sua verdade e a verdade do seu cliente. Procurar ser autêntico e transparente nas suas ações e nas promessas de entrega que você faz ali na terapia. Segundo mandamento, servirás com propósito, não com pena. Terapeuta não pode ser bonzinho o tempo todo, você não pode ter pena das pessoas. A pessoa chega para você ali no consultório ou numa terapia online com um histórico de vida, com uma dor. Geralmente quem faz terapia quer se livrar de uma dor. E você, terapeuta, não é o culpado por aquilo que a pessoa está passando. Definitivamente não é. Então, não há motivo para você sentir pena da pessoa. Você está ali para acolher, para ajudar, sem julgar, sem julgamento, sem crítica. Isso é muito importante. E a primeira vez que eu me deparei com esse dilema de um jeito mais profundo foi quando eu atendi uma mulher de 60 anos que ela havia feito um aborto aos 24. Ou seja, ela passou mais de 30 anos com aquele luto, calada, sem poder compartilhar, sem poder colocar para fora todo o sofrimento dela. E eu estava ali para acolher, sem julgar. Não me interessam os motivos que levou ela a fazer aquilo. Isso é um problema dela, que ela vai ter que lidar com a consciência dela, com Deus, com o universo, com a espiritualidade. Mas eu estava ali para acolher, para talvez mostrar para ela que se foi um erro que ela não cometa mais. De mostrar para ela que aquele comportamento que gerou um resultado, que virou anos e anos de culpa, poderia ter sido evitado. Mas não estou ali para julgar, não estou ali para tirar pedra, nem para criticar, mas para ajudar ela a olhar para dentro dela. Percebe? O terapeuta, ele precisa estar ali com essa mentalidade, com essa postura de acolher e não de julgar, de ajudar e não de criticar. Faz sentido? Então ajude com compaixão, mas nunca, jamais com piedade, com pena, com dó. O cliente não é frágil, ele está em transformação, é diferente. Percebe a perspectiva? Terceiro mandamento do terapeuta de alto valor: acreditarás no poder da escuta profunda. Gente, quando você está ali na frente de um paciente que você não sabe o que fazer, só escuta ele. Só escuta ele. Dê a sua atenção plena a ele. Demonstre um interesse sincero naquela pessoa que está em sofrimento ali na sua frente. A intenção que você traz dentro do seu coração quando você recebe uma pessoa que quer fazer uma terapia com você, essa intenção, ela vale mais do que qualquer técnica terapêutica. Tem uma frase do Jung que fala o seguinte: conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana. E a escuta profunda é sobre isso, é sobre ouvir com o coração. Ouvir com o coração vale mais do que 1000 técnicas. Então esse é um dos mandamentos mais poderosos do terapeuta de alto valor, a escuta profunda. A escuta é a chave da conexão e da cura. Anota isso aí. A escuta profunda é a chave da conexão e da cura. O quarto mandamento do terapeuta de alto valor diz: estudarás continuamente. Nunca pare de aprender. O dia que você achar que você não precisa mais aprender, você vai estar morto. Ou literalmente morto, ou morto na sua profissão, estagnado, estagnada. Então, esteja sempre aprendendo. Um terapeuta de sucesso jamais para de aprender. Evolução constante é compromisso com a excelência. Não é sobre ser perfeito, não é sobre ser perfeccionista,
mas fazer um trabalho com excelência. Para isso a gente tem que estar sempre aprendendo, lendo livros, fazendo cursos ou quem sabe trabalhando na publicação e na escrita do seu próprio livro, tá? Pense nisso. O 5º mandamento do terapeuta de alto valor diz: respeitarás os limites do cliente e os teus próprios. Olha que poderoso isso. Pare de se colocar na postura de salvador. Você não vai salvar todo mundo. Você precisa entender isso. Mas muitas pessoas você vai conseguir salvar. Você vai salvar de um suicídio. Você vai salvar de uma depressão. Você vai salvar essa pessoa que está ali no quarto escuro há anos, sem perspectiva, sem propósito. Você vai trazer esperança para aquela pessoa. A sua missão é guiar aquela pessoa, é mostrar um caminho com ética, com presença, com atenção plena e com responsabilidade. Fez sentido? O 6º mandamento: cobrarás o valor que reflete a tua transformação. Quanto mais transformadora for a sua terapia, maior vai ser o valor agregado. Tenha certeza disso. Quanto mais transformação você gera, mais bem remunerado você será. Guarde isso. O 7º mandamento: aplicarás em si mesmo o que oferece aos outros. Imagina que você é terapeuta de uma terapia que nem você mesmo segue. Imagina se nem você mesmo pratica. Que coerência há nisso? Aplique a sua técnica em você mesmo. O terapeuta que se cura inspira. E a coerência é a base da autoridade. 8º mandamento: cultivarás autoridade com humildade. Gente, autoridade não tem nada a ver com ser arrogante. Tem a ver com você ser referência. E não é seu ídolo. Ser referência não significa que você vai ser o ídolo da pessoa. Ser autoridade significa que você vai ter conhecimento naquela área. Ou que você vai fazer coisas que vão te trazer autoridade. Ensine com exemplo e sirva com consciência. Mandamento número 9: mostrarás os resultados com clareza. Isso faz parte do marketing também. Transformação se comunica. Mostre suas conquistas com autenticidade para atrair quem precisa de você. Então não adianta nada você fazer bem feito se você não está mostrando o que você está fazendo. É importante também mostrar e saber mostrar. E não apenas isso, respeitando também a privacidade das pessoas, com base aí na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Jamais esquecerás, você também é um canal de cura. Você não é um milagre, você é um instrumento, e quanto mais limpo, mais potente. Era isso que eu tinha para hoje, na aula secreta de amanhã. A gente vai falar sobre os bastidores da terapia de alto valor, como conduzir uma sessão de terapia do início ao fim, depoimentos reais, mais impactantes, muito mais do que esses que eu mostrei aqui hoje, atendimentos ao vivo na aula da sala fechada, pelo Google Meet, e você vai poder me perguntar o que quiser, interagir ao vivo comigo, e qualquer dúvida que você tenha, você que quer se tornar um terapeuta ou uma terapeuta de sucesso, esteja comigo nesta quarta-feira, dia 21 de maio, às 21 horas e 21 minutos pelo Google Meet. O link para você entrar no grupo está na descrição desse vídeo. E lembre-se, é na hora da decisão que traçamos o nosso destino. Chegou a hora de transformar sua missão em profissão. 3 formações, uma jornada, um novo futuro. Eu te convido a participar nessa quarta-feira da aula secreta do Profissão Terapeuta, essa imersão de 3 dias que nós fizemos. E para finalizar, eu te deixo com essa frase: a vida, ela é feita de escolhas, e uma decisão muda tudo. Eu precisei tomar uma decisão de ler aquele livro que mudou minha vida. Não bastava meu pai ter me dado o livro de presente, eu precisei ler. E eu precisei tomar uma decisão, depois que eu li, de praticar o que o livro ensinava, de acreditar naquilo e colocar em prática e fazer o que tinha que ser feito. Então eu tive que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Eu tive que escolher colocar em prática na minha vida
a PNL. E felizmente para mim deu resultado. E hoje eu posso compartilhar isso com você, mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que fazer talvez algumas renúncias para que você tenha os resultados que você deseja. Mas se você quer fazer dinheiro ajudando pessoas a se curarem dos seus transtornos emocionais, escolha ser terapeuta com base na sua vida. Escolha ser terapeuta e faça parte da profissão do futuro, uma profissão que não vai acabar com a inteligência artificial. Muito pelo contrário, a gente pode utilizar a inteligência artificial a nosso favor para nos ajudar a melhorar o nosso processo terapêutico. Meu nome é Ednardo, eu falo de Belo Horizonte. Te espero nessa quarta-feira, dia 21 de maio, às 21h21. Um grande abraço, até a próxima.